Boa noite, doutores. Boa noite, doutora. Sejam bem-vindos à nossa aula. Doutor José Ricardo, doutora Thaís, doutor Victor. Vamos aí, então, dar sequência aos nossos estudos. Vamos estudar hoje, então, a introdução ao recurso de apelação. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a tela compartilhada? Maravilha. Doutora Thaís, muito obrigado aqui pela informação. Aula gravada, vamos dar sequência então aqui. Doutor Yuri também presente aqui na nossa aula, muito obrigado pela presença. Pessoal, vamos então aí dar sequência aos nossos estudos, mais uma vez, tratando da introdução ao recurso de apelação. Vamos lá. Bom, o recurso de apelação ele está previsto no capítulo 3, né, e aí, dos recursos, e aí ele vem dizer para nós o seguinte. Primeiro, nós temos que compreender o recurso de apelação como um recurso extremamente importante. Nós temos que compreender o recurso de apelação como um recurso extremamente presente na vida, na prática jurídica do processo penal. Né? O recurso de apelação, vocês vão ver que ele não tem a mesma intensidade, não tem a mesma propositura do recurso em sentido estrito, mas é um recurso extremamente importante. É um recurso que tem uma finalidade extremamente importante. Ele cumpre ali a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. De acordo com a doutrina, trata-se de um recurso contra decisões definitivas, né? Já que o recurso em sentido estrito trata de recurso contra decisões interlocutórias ou que não põem fim ao processo, que não julgam mérito. Né? Aqui, o recurso de apelação, além de ser um recurso que trata de decisões definitivas, tanto pode ser uma decisão que põe fim ao processo ou não põe fim ao processo, ou seja, tanto pode ser uma decisão que julgue o mérito ou não. Então, essa é uma outra perspectiva que nós vamos observando nesse início do estudo ao recurso de apelação. O recurso de apelação ele tem como finalidade devolver ao Tribunal Superior amplo conhecimento da matéria. Não gosto desse termo devolver, né? Eu não posso devolver aquilo que talvez nunca tenha estado lá. Então, devolver não é o melhor termo, né? Mas ele de fato encaminha aí para o tribunal, né? E aí sim permite que o tribunal de forma ampla possa observar aqueles pontos, né? Que são pontos de contrariedade. Bom, uma outra questão que nós vamos observando aqui é que o recurso de apelação é um recurso contra decisões, como eu já disse, de sentenças definitivas, de condenação ou de absolvição. Então, é um recurso que cabe aí ser interposto tanto pela defesa quanto pela acusação, de acordo com seus inconformismos, né? E, logicamente, ele também é um recurso residual. Aquilo que não competir ao recurso em sentido estrito, competirá ao recurso de apelação. Então, mais uma vez, aquilo que não competir ao recurso em sentido estrito, competirá ao recurso de apelação. Então, é considerado como um recurso aí, então, residual, né? Importante dizer isso. O artigo 581 e o artigo 593 aí do Código de Processo Penal demonstram, na verdade, algo que já é notório, algo que já nos é extremamente claro aí, né? Que é a falta de uniformização na previsão do uso dos dois recursos, ou seja, aquilo que não competir a um, competirá ao outro. Então, na verdade, nós temos aí que nós temos que conhecer do Código de Processo Penal para que nós possamos, então, manusear aí o recurso correto, né? E não ficarmos aí utilizando do princípio da fungibilidade para a aceitação
de recursos. Então, essa não é a nossa finalidade. Nós deveríamos ter a amplitude da análise dos recursos de forma clara, de forma objetiva, e não, né, de forma residual, onde nós temos aí que ficar correndo atrás, onde nós temos que ficar interpretando, né, para que nós possamos conhecer, para que nós possamos aplicar de forma correta os recursos de acordo com o próprio Código de Processo Penal. O artigo 593, então, que trata do recurso de apelação, tem aí a seguinte redação, né? Boa noite também aqui a doutora Laura, presente aqui na nossa aula, seja sempre muito bem-vinda. Pessoal, o artigo 193, então, diz o seguinte: caberá apelação no prazo de 5 dias, tá? Caberá apelação no prazo de 5 dias. Inciso 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior, ou seja, nos casos não previstos de acordo com o recurso em sentido estrito. Das decisões do tribunal do júri quando, letra A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então, ou seja, importante dizer aqui que só se aplicará o recurso de apelação contra a decisão do júri, conforme eu disse aqui, nessas hipóteses aqui das letras A até a letra D. Parágrafo único vem explicar isso um pouquinho melhor para nós, porque não é tão simples. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal adquém fará a devida retificação. Parágrafo 2º. Interposta a apelação com fundamento no inciso 3, letra C, deste artigo, o tribunal adquém lhe der provimento retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança imposta. Parágrafo 3º. Se a apelação se fundar na inciso 3º, letra D deste artigo, e o tribunal se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar ao réu a um novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Então, ou seja, nesse segundo julgamento, né, anulou o primeiro julgamento pelo tribunal do júri, em razão desse recurso de apelação, dizendo que os jurados decidiram contra as provas do processo. O tribunal, então, anula, essa pessoa é submetida novamente ao tribunal do júri. Pelo mesmo motivo, não cabe mais recurso. Aqui diz pelo mesmo motivo. Parágrafo 4º. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente parte da decisão seja recorrida, ou se contra parte da decisão se recorra. O que é que isso significa para nós? Isso significa aqui explicar que quando nós tratamos do recurso de apelação, né, e nós observamos a disposição do parágrafo 4º, mais uma vez é aqui a disposição legal de que o recurso é um recurso residual. Não poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente parte da decisão se recorra. Então, ou seja, quando recorre-se de uma decisão, pode-se recorrer da decisão como um todo, ou pode-se recorrer da decisão de forma parcial, né? Ou seja, eu não concordo, por exemplo, com a dosimetria da pena, eu não discordo da condenação, mas eu discordo da dosimetria da pena. Então, esse é um dispositivo importante que tanto pode se recorrer do total da decisão, como de pontos específicos da decisão. Pode haver uma concordância parcial, pode haver uma discordância total. Né? Boa noite também aqui a doutora Elione, seja sempre bem-vinda à nossa aula. Hoje, por enquanto, ainda estamos com um público reduzido, mas não menos importante. Bom, pessoal, olha só. Legitimidade do Ministério Público para recorrer em favor do réu.
Como dito, o Ministério Público é ali representado pelo promotor de justiça. Então, o que pode acontecer? Né? Pode acontecer no curso do processo, o Ministério Público se convencer da inocência do réu e interpor um recurso a seu favor. Pode reconhecer o Ministério Público, por exemplo, a dosimetria da pena excessiva e também recorrer em favor do réu, já que, como eu disse, o promotor é o promotor de justiça e não é um promotor de condenação. Né? Aqui também cumprimentando a doutora Cláudia, seja sempre muito bem-vinda à nossa aula. Prazo do Ministério Público, pessoal, e nada melhor do que a própria jurisprudência para nos dizer isso. Tribunal de Justiça da Paraíba. Não deve ser conhecido o recurso de apelação quando se constata que o mesmo foi interposto fora do quinquídio legal previsto no artigo 593. Prazo recursal para o Ministério Público. Inicia-se com o recebimento dos autos por este, ainda que o membro do parquê aponha ciente em data posterior. Né? Então, quando de fato é dado vistas desse processo, seja ele digital ou quando recebido em cartório pelo Ministério Público, ali começa a contar o prazo do quinquídio legal para o Ministério Público. Então, o prazo de 5 dias é tanto para a defesa quanto para a acusação. Prazo para a Defensoria Pública. Muda um pouquinho? Muda bastante. Olha só. O prazo para a Defensoria Pública, diferentemente do Ministério Público, ele corre em dobro. Tá? Então, o prazo para a Defensoria Pública são 10 dias para a interposição do recurso de apelação. Tá? Defensoria Pública é diferente de advogado dativo. Tá? Advogado dativo não tem prazo em dobro. Advogado que atua pelo convênio da assistência judiciária, ou seja, da OAB, com a Defensoria Pública, não tem prazo em dobro. Somente o defensor dativo, aquele concursado, tem prazo em dobro. Tá? Então, o Ministério Público não tem prazo em dobro, mas o prazo dele é impróprio. Olha só como isso é triste, né? Ele não tem prazo em dobro, mas o prazo é impróprio, ou seja, ele pode interpor recurso a qualquer momento. Mas não é bem assim que entende a jurisprudência, conforme nós já vimos, tá? E no caso da Defensoria, então, ela é prazo próprio, mas em dobro, tá? E é com base nessa jurisprudência do Tribunal de Justiça do Piauí que eu trago essa informação para vocês. Legitimidade do Ministério Público para recorrer em ação privada subsidiária da pública. Né, pessoal? Lembrando, se a ação penal ela é privada, subsidiária da pública, ela nunca deixou de ser pública. Né? Em razão de uma inércia do Ministério Público, pôde a vítima ou seus representantes ali, né, interporem essa ação penal. Então, se tornou uma ação penal privada, subsidiária da pública, pela inércia do Ministério Público. Então, ou seja, pode o Ministério Público recorrer numa ação penal privada subsidiária da pública? É claro que pode. Né? Ele pode, até porque ele não perde a titularidade desta ação e ele continua agindo como fiscal da lei. Então, nada impede que o promotor faça aí, retomando o polo ativo da ação, que hoje, originariamente era seu. O que não pode, por exemplo, é o Ministério Público recorrer numa ação penal privada, propriamente dita, ou ação penal privada personalíssima, mas uma ação penal privada subsidiária da pública, né, não há nenhum impedimento legal para que o Ministério Público retome aí para si a titularidade desta ação. Sentença definitiva de mérito, né? Já tratamos disso. O que é uma sentença definitiva de mérito? É o que julga o fato típico. É o que vai dizer se a materialidade e os indícios de autoria estão presentes ou não, e alguém, né, ali acusado deva ou não ser condenado pela prática daquele ilícito, se estão presentes as excludentes de licitude ou excludentes de autoria. Então, a sentença de mérito, né, é aquela que decide sobre o objetivo principal do processo, né, que é atingir aí a respeito da pretensão punitiva do Estado. O Estado vai punir ou não? Existe ou não a pretensão punitiva desse Estado? E ela vai culminar de duas formas, seja por uma decisão procedente, seja por uma decisão improcedente, ou seja, condenatória ou absolutória.
Então, de uma forma geral, né, quando nós observamos aí uma decisão definitiva de mérito, é aquela que decide o próprio fato típico, que decide o próprio crime. Recurso do réu para alterar o fundamento da absolvição. Pessoal, e aí, importante que vocês abram o Código de Processo Penal e observem o artigo 386. Porque, olha só, você vai pensar o seguinte como advogado. Meu cliente foi absolvido, beleza, não vou recorrer. Depende, pessoal. Eu não vou recorrer contra a decisão absolutória. Eu posso recorrer contra o fundamento desta decisão absolutória. Né? Por exemplo, meu cliente foi absolvido por insuficiência de provas. Isso não é uma absolvição interessante para o meu cliente. Por quê? Porque nada impede, por exemplo, a propositura de uma ação civil ex delicto. Ou seja, uma ação civil que busca a reparação de danos em razão da prática daquele crime. O importante, e aí sim, se recorreria dessa decisão absolutória para mudar o fundamento. Então, ou seja, não vai ser o artigo 3867, vai ser o artigo 3863, por exemplo, em que não ficou provada a prática do ilícito ou que o réu não concorreu para a prática do ilícito. Então, ou seja, para evitar as consequências dessa absolvição. Nem toda absolvição ela é isenta de consequências. Então, é importante que nós possamos aí observar também a possibilidade jurídica de se recorrer somente contra o dispositivo, sendo esta uma decisão absolutória. Né? Boa noite também à doutora Alessandra, seja sempre muito bem-vinda à nossa aula. Apelação do réu com questão preliminar relativa à prescrição. Né? Até a prescrição é um assunto aí que deve ser insistentemente estudado por todo operador do direito. Né? Tem muito advogado que não conhece prescrição, tem muito advogado que não entende prescrição, seja a prescrição intercorrente, seja a prescrição executória, seja a prescrição punitiva, seja a prescrição retroativa. Então, ou seja, entender a prescrição é extremamente importante para aqueles que querem concurso público, para aqueles que querem advogar. Se você não entende o fato de que o Estado tem a pretensão tanto de processar quanto a pretensão de punir, que para que tudo isso aconteça existe um tempo razoável, né? Logicamente, o processo acaba perdendo a sua finalidade. Então, não há nenhum impedimento também, não há nenhuma causa aí que impeça que no recurso de apelação, como causa preliminar, esteja presente a prescrição. Por exemplo, isso foi legado lá em preliminar da defesa, o juiz não acatou, não aceitou, e ela pode ser novamente debatida agora em nível de recurso. Né? Então, a posição majoritária na jurisprudência pátria, que não se decide, então é uma jurisprudência vacilante, né? Estando comprovada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o mérito propriamente dito, se culpado ou inocente, não tem ali importância nesse momento. Né? Assim, no caso do tribunal de quem perceba que houve prescrição, não irá julgar a questão principal e decretará a extinção da punibilidade. Por que parece injusto? Deveria julgar o mérito, porque pode ele ali ser absolvido, e não simplesmente extinta a punibilidade de alguém que foi condenado. Né? Então, eu acho injusto isso. Se eu estou recorrendo e estou alegando em preliminar a prescrição, deve ser declarada, sim, o reconhecimento da prescrição, mas o mérito também deve ser analisado pelo tribunal. Por quê? Porque, dessa forma, tira-se a possibilidade de uma decisão que reforme a decisão condenatória do juiz de primeiro grau. Então, é injusto? Eu entendo que sim. Né? Uma vez que é possível que o réu tenha nítido interesse, até porque as provas estão a seu favor, em ser absolvido. E que não o Estado declare que perdeu o lapso temporal decorrido pelo direito de punir. Aí você fala assim, André, então é só não colocar em preliminar a prescrição. Você fala, tudo bem, mas e aí? Se eu não coloco em preliminar e o juiz e o tribunal também não reformam aquela decisão e mantém a condenação de um crime que já está prescrito? Né? Então, ou seja, o tribunal é que deveria estar mais atento, o tribunal que deveria ter uma forma mais específica aí de não desconsiderar o fato da presença da prescrição, mas também não deixar de julgar o mérito daquele recurso. Decisão definitiva ou com força de definitiva. Bom, definitiva é fácil. Né?
julgou inocente ou culpado, é definitiva. Agora, o que é uma decisão com força de definitiva? Né? Chamadas de decisões interlocutórias mistas. Exemplo, decisão definitiva, que coloca fim ao processo quando o juiz extingue de ofício o feito por reconhecer a exceção de coisa julgada, cabe apelação. Bom, qual é a hipótese dessa decisão com força de definitiva? É aquela decisão conforme nós estamos vendo aí, ou seja, aquela em que ele extingue o de ofício por exceção de coisa julgada. Ele decidiu o mérito? Não, o mérito já tinha sido decidido num outro processo. Por isso que é a decisão com força de definitiva. Né? O mérito já está decidido, não há necessidade de se decidir de novo. Apelação como recurso residual. Estou falando isso desde o início da nossa aula, ou seja, aquilo que não couber recurso em sentido estrito, cabe recurso de apelação. Então, quando não couber mais nada, cabe recurso de apelação. É sempre assim? É claro que não. Nós temos outros recursos também que podem aí ser utilizados de forma correta, de forma extremamente eficaz, né? E isso vai ser extremamente importante nessa nossa análise. Nós estamos vendo aqui, por enquanto, só o recurso em sentido estrito e agora aí adentrando no recurso de apelação com essa aula introdutória, né? Dando aqui os nossos boa noite também ao Dr. Wanderson, seja sempre muito bem-vindo à nossa aula. Decisão do Tribunal do Júri, pessoal, sempre cabe recurso de apelação? Não, tá? Então já deixando isso bem claro, tá? Decisão do plenário do Tribunal do Júri é uma coisa, decisão do juízo do Tribunal do Júri é outra coisa, tá? Então nós temos que ficar atentos a essas distinções, tá? Como nós vimos, aquela decisão da primeira fase do Tribunal do Júri, sendo, nós temos duas hipóteses de recurso de apelação e duas hipóteses de recurso em sentido estrito. Agora, decisão do Tribunal do Júri, o que nós temos que compreender aqui? Do Tribunal Popular, né, do plenário do Tribunal do Júri. Aí sim, do plenário do Tribunal do Júri, nós temos recurso de apelação. Tá? O que vem dizer? Elas são aquelas inseridas ali no inciso 1º, via de regra. Né? Sentença definitiva de condenação ou absolvição. E aí nós temos as hipóteses em que nós podemos recorrer, justificar esse recurso. Como, por exemplo, o fato do Tribunal do Júri ter julgado, ter decidido contra as provas do processo. Né? O que é uma garantia real, o que é uma garantia específica da presença e da utilização do duplo grau de jurisdição, conforme aí garantido pela nossa Constituição Federal. Vinculação dos fundamentos da apelação. Aí sim, né? Logicamente que esta apelação tem que estar vinculada aos fundamentos próprios do artigo 593. Então, o artigo 593 é o que vai determinar aqui quais são os fundamentos daquele recurso. Eu não posso simplesmente recorrer com base no artigo 593. Quando se tratar de uma decisão do Tribunal Popular, do Tribunal do Plenário, do Tribunal do Júri, este é um recurso que deva ser apresentado com fundamentação específica, ou seja, ele tem que ser fundamentado nos incisos determinados e nas alíneas determinadas. Do contrário, né, é impossível aí reconhecer este recurso. E o que diz isso é a súmula 713 do STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito, ou seja, vinculado aos fundamentos da sua interposição. Por isso que é importante conhecer e reconhecer os fundamentos do artigo 593. Nulidade posterior à denúncia. Então, esta é uma hipótese, ou seja, né, que ocorra ali uma nulidade após a pronúncia. A pronúncia, mais uma vez, é uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo, mas que reconhece como presentes indícios de autoria e materialidade. Né? Então, que encaminha o acusado, e agora pronunciado, para que ele seja ali julgado pelo Tribunal Popular. Então, se após a decisão de pronúncia tem uma nulidade, então caberia recurso de apelação. Olha como é interessante. Da decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Da nulidade que aconteceu posterior à decisão de pronúncia, cabe recurso de apelação.
contrariedade da sentença do juiz-presidente à lei ou à decisão dos jurados. Os jurados decidiram de uma forma, o juiz-presidente julgou de outra, né? Decidiu de outra forma. Exemplo, o juiz deixa de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 1º do artigo 121, embora tenha o conselho de sentença reconhecido a ocorrência do domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. Então, o juiz, pessoal, no tribunal do júri, né, juiz-presidente do tribunal do júri, ele tem que manter a ordem, ele tem que condicionar o julgamento, mas ele fica vinculado à sua sentença, à sua decisão, à decisão do tribunal do júri. Não é o juiz que julga. Se o júri disser que é inocente, o juiz não pode condenar. Nos termos em que o júri reconhecer a condenação ou a absolvição, assim deve o juiz proceder, né, nos mesmos termos, nos estritos termos da decisão do tribunal do júri. Erro ou injustiça na aplicação da pena, né, e aí sim, logicamente, está de acordo com a condenação, por exemplo, mas a pena foi grave demais. Ali no sistema trifásico da dosimetria da pena, o juiz se excedeu, né, e aí que não reconhecendo, por exemplo, a primariedade, não reconhecendo, por exemplo, a confissão, assim aplicou uma pena grave demais, uma pena maior. E aí, então, caberia à superior instância reformar esta decisão. Recurso e soberania do tribunal do júri. O júri é soberano? É. O tribunal do júri é soberano. Tanto é que isso é verdade, que o juiz não pode julgar diferentemente a decisão do tribunal do júri. Tá? Então, o júri é soberano. Mas o júri não é soberano, por exemplo, para julgar contra a lei. O júri não é soberano, por exemplo, para decidir contrário às provas do processo. Então, o júri não é soberano a este ponto. Exemplo, eu tive um caso, há alguns anos atrás, que meu cliente foi absolvido no primeiro júri, o Ministério Público recorreu, conseguiu a anulação do júri, dizendo que os jurados julgaram contra as provas do processo, teve um segundo julgamento, meu cliente foi absolvido novamente, e aí pelo mesmo fundamento, logicamente que não caberia novo recurso, pelo mesmo fundamento. André, mas não cabe outro recurso? Não, porque não tem outro fundamento. Não tem um fundamento diferente que vá sustentar o recurso de apelação contra a decisão do tribunal do júri. Né? Então, ou seja, não teria outro fundamento. Por isso que eu disse que o recurso de apelação contra a decisão do tribunal do júri tem que ser fundamentado nos termos do artigo 593 e incisos, alíneas e parágrafos. Então tem que ser fundamentado, senão não tem como assim correr. E olha só, em última hipótese, tanto é soberano o tribunal do júri, que se isso acontecer, conforme o exemplo que eu dei, o máximo que o tribunal pode fazer é anular o julgamento e submetê-lo a um novo julgamento também perante o tribunal do júri, por outros jurados, é lógico. Né? Nulidade e soberania do tribunal do júri, pessoal. O tribunal do júri não está acima da legalidade. Então, ou seja, estando presente uma nulidade, aí, logicamente, existe essa declaração, inclusive, sobre a decisão do tribunal do júri. Então, o que pode o tribunal? Anular os atos viciados, não ingressa no mérito da causa, ao contrário, reconhece uma falha inaceitável e determina um novo julgamento. Se é uma nulidade que não causa prejuízo ao réu, sana a nulidade e deixa. Se é uma nulidade que causou prejuízo, tem que anular o júri e submetê-lo a um novo julgamento. Então, esta é uma outra perspectiva que nós temos quando nós observamos aí o tribunal do júri. Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Aí não tem como, né? Se a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, ou seja, o tribunal do júri julgou de acordo com aquilo que ele quis compreender, mas não analisou nada daquilo que foi exposto no processo. Né? Então, ou seja, se não há necessidade de ter essa compreensão sobre as provas do processo, não há que se falar, não há que se observar, então, a necessidade de um tribunal do júri. Então, o tribunal do júri, ele é soberano, mas ele tem que atuar dentro da legalidade, ele tem que atuar embasado também nas provas que foram expostas naquele julgamento. Do contrário, logicamente, que será anulado aquele julgamento
e aí o réu será submetido a um novo julgamento. Possibilidade de recurso da acusação após a simplificação do quesito de defesa, né? Qual que é a simplificação do quesito de defesa? É o terceiro quesito, que diz lá, o jurado absolve o réu, o acusado. Então, ou seja, nesse terceiro quesito, que é obrigatório, lá na votação dos quesitos, né, na sala secreta, após o julgamento, e antes da decisão, após os debates, melhor dizendo, né, e antes do julgamento, ficou, logicamente, um quesito muito falho. Né? Por quê? Porque ali o jurado absolve o réu do nada. O jurado absolve o réu? Absolve, ponto. Ele praticou o crime? Praticou. O crime existiu? Existiu. Foi ele que fez? Foi. Então, a autoria e materialidade estão comprovadas? Estão. O jurado absolve o réu? Absolve. Então, com base nisso, é onde nós temos aí a possibilidade do recurso do Ministério Público, por exemplo, em razão deste quesito. Ou seja, onde o jurado não tem que explicar nada, o jurado não tem que votar os quesitos seguintes, por exemplo, ele simplesmente absolve o réu sem nenhuma outra argumentação, mesmo, por exemplo, votando os dois primeiros quesitos sobre a materialidade e a autoria. Impossibilidade de segunda apelação pelo mesmo motivo, mais uma vez. Né, a apelação ela tem que ser condicionada, ela tem que ser adstrita aos fundamentos do artigo 593. Fora aqueles fundamentos, não cabe o recurso de apelação contra a decisão do tribunal do júri. Já tendo sido o júri anulado uma vez em segundo julgamento, não cabe recurso de apelação pelo mesmo fundamento do recurso anterior. Então, caso haja um novo fundamento, tudo bem. E eu digo fundamento de acordo com o que diz o artigo 593, dentre as suas hipóteses, né? Então, se não tem um outro fundamento diferente, não há que se recorrer novamente. E, por fim, o inconformismo parcial, né? É importante dizer que o recurso de apelação também contra a decisão do tribunal do júri, tanto pode ser uma decisão que vale observar, que vale se atentar contra o inconformismo total ou simplesmente o inconformismo parcial. Exemplo, né, a sentença de condenação. Eu não sou contra a condenação, eu vou trabalhar, por exemplo, para que a pena seja aplicada de forma adequada. Por que eu não sou contra a condenação? Porque o meu cliente é réu confesso. Então não tem como eu recorrer da condenação. Existe eu recorrer contra o excesso de condenação. E aí sim caberia esse recurso, então, um recurso parcial, né? Um recurso de forma ali, não contra toda a decisão, mas um recurso que vá beneficiar o réu de algum modo e seria então chamado de conformismo parcial. Pessoal, com base nisso, nós terminamos aqui a nossa introdução ao recurso de apelação. A partir de agora, então, estou à disposição de vocês para bater papo, para tirar as dúvidas sobre o recurso de apelação nessa análise do artigo 593 do Código de Processo Penal. Pessoal, não havendo dúvidas, agradeço mais uma vez a presença de todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.